E aí galera, mais uma vez vou falar sobre o que eu achei de prós e contras em relação a montar a própria impressora do zero, ao invés de comprar um kit de montagem ou comprar uma impressora pronta. Bom, o primeiro ponto que me estimulou a fazer isso foi o preço, né? Então hoje uma impressora dessa, assim, com a qualidade inferior a essa aqui que eu estou montando, né? Principalmente em termos de estrutura, que eu estou usando aqui uma estrutura de alumínio, tá saindo em torno de R$2.000, tá? Então se você quiser uma próxima a essa aqui, com uma estrutura um pouco mais reforçada, ela sai um pouco mais cara, vai sair entre R$2.000 e R$3.000, dependendo da forma como você compre ela, tá? Então é isso, o quesito custo, né, investimento baixo, diria até, para esse tipo de impressora, pela qualidade que ela traz. Então esse é um primeiro pró de montar ela do zero. Segundo, um outro pró bem interessante, que eu acho que também é super relevante para quem quer ter uma impressora 3D em casa, ou para quem precisa ter uma impressora no trabalho, seja para o que for fazer, é o aspecto do aprendizado. Quando a gente monta a impressora 3D, a gente vai aprender uma série de coisas que, se a gente comprar ela pronta, né, ou às vezes comprar o kit, quando você compra a impressora pronta nem se fala, né? Então você já compra ela prontinha, muitas vezes reguladinha, você só precisa usar, né? Então isso diminui muito a quantidade de coisa que você precisa aprender para fazer ela funcionar, e depois para fazer inclusive manutenções que ela acaba exigindo, né, ao longo do tempo. Ou então, se você compra um kit de peças onde todas elas se encaixam, é legal, é interessante, mas ainda assim você não aprende tanto quanto se você tiver que montar e fazer ela funcionar, juntar aquele monte de peças que em princípio você não sabe, você não tem certeza se aquelas peças são suficientes para fazer ela funcionar, né? Se elas foram testadas ou não. Você aprende coisas de forma mais aprofundada. Então esse é um segundo ponto que é muito importante, inclusive vai implicar no terceiro pró, né? Que é o fato de você poder, ao aprender, ao montar, ao saber operar com os vários aspectos que ela demanda, desde a parte mecânica, de fazer um ajuste, uma troca de peça que pode quebrar, que pode dar defeito, até a parte elétrica, eletrônica, né? Enfim, pode queimar alguma peça, queimar um componente, você tem que trocar um componente, ou mesmo mexer no software, alguma coisa que desconfigura. Então tudo isso implica numa manutenção que ela vai gerar. Isso vai acabar gerando, não existe impressora que não gera uma manutenção. E quando ela é uma impressora aberta dessa forma, né, como ela é uma RepRap, ela é aberta, então é muito interessante que você entenda bem como ela funciona. Claro, não é um aprendizado extremamente profundo, extremamente técnico, mas você precisa, o fato de você montar ela, de ter tido essa experiência, ajuda você a pensar e a resolver um problema sem necessariamente ter que mandar para uma assistência, ter que mandar para algum outro terceiro que está fazendo essa manutenção, tá? Isso é muito interessante também. E um quarto ponto que para mim é muito interessante é a satisfação de pegar um monte de peça que eu não tenho certeza que eles vão funcionar, que eles vão se encaixar, né? Porque afinal de contas existem modelos e modelos. Mesmo eu tendo a lista de materiais que eu preciso usar, alguma coisa eu preciso acabar adaptando. Por exemplo, nesse caso, no meu caso aqui, tem alguns ajustes que eu preciso fazer, que eu sei que eu vou precisar fazer e que não vieram nas peças que eu comprei. Por exemplo, eu vou precisar acoplar uma nova ventoinha aqui, né? Depois a gente pode falar sobre isso. A própria fonte dela, eu estou usando uma fonte de computador que eu mesmo adaptei, né? Que eu tirei, enfim, fiz algumas modificações nela. Então para mim esse quesito de satisfação de poder montar isso aqui, ter um monte de peças que eu não sei o que vai dar, eu não sei direito se elas estão funcionando, e fazer isso tudo funcionar é muito interessante, vale muito a pena, um investimento de tempo que isso exige, beleza? Então agora falando dos contras, né? O primeiro contra é o tempo longo, né? O investimento de tempo que você vai ter que ter para fazer ela funcionar. Então veja que eu já desde o processo de compra, que exige aí pesquisa de material, pesquisa, listagem do que eu preciso comprar, até fazer a compra, juntar tudo isso e aí começar efetivamente a montar, ter a possibilidade de impressão com ela, isso gera um tempo longo, né? Um investimento de tempo longo, tanto de aprendizado, porque exige o aprendizado, e também de montagem, né? Para verificar se as peças se encaixam ou não. Por exemplo, quando eu comprei as peças plásticas, essas peças plásticas aqui,
elas vieram com uma pequena diferença. Um dos furos, o furo que encaixa essa barra aqui, é diferente do furo que encaixa essa barra aqui. Em princípio deveriam ser iguais. Então o que eu fiz? Eu tinha comprado só essas barras aqui desse diâmetro, né? E aí quando eu fui conectar aqui não funcionou, então eu tive que ir atrás e procurar barras um diâmetro um pouco menor, no caso essa aqui, para poder fazer essa conexão. Então esse é um dos exemplos, né, de investimento de tempo, de quando você compra as peças de fornecedores diferentes, de modelos diferentes, e você tem que fazer essas coisas funcionar, beleza? Outra coisa que pode acontecer, seria o segundo contra, é que as peças elas podem não funcionar, podem vir peças com defeito, né? Então nesse caso aqui, eu tive uma peça que teve defeito, que na verdade foi um fio do motor. Um dos fios do motor estava quebrado e eu me quebrei a cabeça um dia inteiro tentando descobrir por que o motor não estava funcionando direito, até que eu tive a ideia de trocar o fio, e aí eu descobri que o fio, né, estava quebrado. Então as peças podem não funcionar, assim como foi um fio, poderia ser qualquer outra peça. Outra coisa nesse caso, né, de não funcionar, são peças incompatíveis, como eu já dei o exemplo, né, nesse caso das diferentes barras, né? Como uma tinha um diâmetro e outra tinha outro, elas eram incompatíveis com o que eu comprei, então eu tive que ir em busca de outras peças para poder encaixar e adequar. Então é isso aí. Se você não viu, lá no primeiro vídeo eu falo rapidamente sobre aspectos gerais da impressora e de onde que veio essa ideia de montar a própria impressora. E também tem um outro vídeo que eu deixo o link aqui na descrição desse, onde eu falo sobre as peças, os preços e os sites que eu usei para comprar todas essas peças da impressora. Então é isso aí, aproveita e deixa um comentário e até mais.